Mais uma vez, então, boa noite a todos, aos companheiros que chegaram, Luiz, Francis, Judite e Serena. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós estamos, então, no capítulo, na segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Hoje, Kardec aqui questiona os espíritos a respeito do mundo espírita e dos espíritos. Então, na semana passada, por conta da minha impossibilidade de estar aqui, o nosso amigo Reinaldo estudou o item 1 com vocês, que foi origem e natureza dos espíritos. Então, aqui nesse item, nós estudamos a definição de espírito, Vimos que os espíritos são obras de Deus e que por isso nós somos considerados seus filhos. Vimos que os espíritos tiveram princípio, tiveram princípio, por isso somos chamados de imortais, e eterno nós vimos que só Deus, porque não teve início e não terá fim. Nós, espíritos, não teremos fim, mas tivemos um início, que não sabemos como foi, como está aqui a resposta na questão 81 também. Nós vimos que os espíritos, eles são formados do elemento inteligente do universo. Então, Kardec perguntou lá que se nós temos dois elementos, o inteligente e o material. E os espíritos, então, são formados do elemento inteligente e o corpo do elemento material. Vimos tudo isso na semana passada, aqui com o Reinaldo, Vimos também que a criação dos espíritos é permanente. Por isso que Jesus disse lá, que meu Pai não para de trabalhar e eu também não. E por isso que eu também não paro. Então a gente não vai ter recesso a partir de hoje não. Vamos até o dia 23. Bom? Vimos também, aí já entrando na questão, Kardec fez uma pergunta, e eu acho legal a gente reler essa pergunta, porque ele questiona aqui da nossa dificuldade de entender, de compreender como é que uma coisa que teve começo não vai ter fim. Então os espíritos nos esclarecem isso. De vez em quando eles vêm falando isso aqui para Kardec durante aqui a elaboração do estudo, E eles disseram aqui que há muitas coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. Mas não é isso razão para repelirdes. Então a gente precisa ter, eu gosto muito de frisar isso, A gente precisa ter paciência conosco mesmo. Nós temos muita vontade de sabermos tudo, E o mais importante, ainda não nos é útil sabermos. Por isso que ainda não foi esclarecido. Então, ele disse assim, o filho não compreende tudo o que o pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Nós te dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo quanto podemos dizer por enquanto. Chegará o dia quando estivermos mais evoluídos, quando estivermos mais adiantados e quando for necessário, chegará o dia que nós vamos ter o esclarecimento de tudo. Tudo, porque para Deus não existe mistério. Em nada, nesse mundo de Deus existe mistério. E aí também o Reinaldo entrou no capítulo do mundo normal primitivo, onde Kardec questiona aos espíritos se eles constituem um mundo à parte, além daquele que vemos. E a resposta foi sim. Existe o mundo dos espíritos, das inteligências incorpóreas, que é o mundo invisível, que nós não enxergamos, com os nossos olhos físicos. E Kardec continuou perguntando qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas. E os espíritos responderam que seria o mundo espírita. Ele preexiste e sobrevive a tudo.
Então, esse é o nosso verdadeiro mundo. Essa é a nossa verdadeira vida. Vida de espíritos nesse mundo espírita. E aí Kardec também perguntou aos espíritos se os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada. E a resposta foi que não, que os espíritos estão por toda parte, povoam o infinito, os espaços infinitos, aos que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e atuando sobre vós, sem o saberdes. Isso aqui é muito importante também, que a gente tenha noção e consciência disso. Mas lá na frente, Kardec vai se aprofundar sobre isso, né? E aí, aqui já tem uma base para nós. Estamos rodeados de amigos espirituais junto a nós. E ele diz, e ele continua, porque os espíritos são uma das forças da natureza. E os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios providenciais. Então, através dos espíritos, é por isso que eu costumo dizer, em função também da resposta 132, que nós somos assessores de Deus. Porque é através dos espíritos que Deus vai realizando os seus desígnios. Mas ele termina dizendo, mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditas aos menos avançados. Isso aí a gente vai estudar também profundamente, né? Ou seja, de acordo com a nossa condição, nós podemos ir a determinados lugares, a toda parte, vai depender da nossa evolução. Quando formos evoluídos e tivermos essa condição, nada será impedimento para essa nossa caminhada por aí, né? O Braz colocou, eles disse essa mesma frase tentando esconder a lei da evolução da espécie. Kardec foi apertando e eles abriram o jogo. O Leonardelli colocou, o Divaldo, né, psicografou 2 mensagens com as 2 mãos simultaneamente. Agem, podem me esclarecer? Como é que é? Com as 2 mãos simultaneamente. Agem, podem me esclarecer. Leonardelli, a gente não está estudando esse tema aí. Se alguém quiser esclarecer a você aí, esclareça em PVT. No finalzinho, se der tempo. Tá bom, Dudu, valeu, obrigado. Então, hoje a gente vai entrar no propriamente dito estudo, que seria o item 3 desse capítulo 1º, forma e ubiquidade dos espíritos. Quer dizer, forma, aparência, né? E a ubiquidade seria a capacidade de estar ao mesmo tempo em toda parte. Então, Kardec pergunta aqui na questão 88. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Veja bem que ele está perguntando sobre o espírito. Tá? É preciso a gente entender isso. O espírito. E a resposta foi, aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes. Então, veja bem. Para nós, é difícil essa forma determinada, né? A gente não tem noção. Agora, para eles têm uma noção, eles têm uma forma que eles vão esclarecer. Tá bom, Dudu? Tá bom. Melhorou assim? E ele diz, Kardec então ele diz, que eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea, né? Então, eles colocam para nós assim, para a gente ter uma ideia. Porque na realidade, conforme eles já falaram em outras questões aqui, a nossa linguagem é pobre, eles não têm como nos explicar, né? Claramente determinadas coisas por falta de palavras. Então, eles aqui deram uma ideia. E aí Kardec foi e perguntou, esta flama ou centelha tem alguma cor? E eles disseram, para vós ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito.
E a gente sabe que o rubi, ele tem a cor vermelha, né? Então, do escuro totalmente, do negro, até essa cor vermelha do rubi. Essa é mais ou menos a ideia que eles passaram para nós sobre o que é, sobre a forma do espírito. E aí Kardec coloca aqui um esclarecimentozinho, né? Ele diz: representam-se ordinariamente os gênios com uma flama ou uma estrela na fronte. É essa uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, por ser ali que se encontra a sede da inteligência. E aí, nosso tradutor aqui, que é Herculano Pires, ele diz para nós assim, que todo este trecho se refere ao espírito puro, desprovido de perispírito. Então, essa forma que ele descreveu aí para a gente, né, essa flama ou centelha, que vai do escuro até o vermelho do rubi, é sem o perispírito. Por isso que eu frisei antes, a pergunta é sobre os espíritos, né? Então ele diz que é necessário atentar para essas variações a fim de não confundirmos as explicações. Por que ele fala isso aqui, né? Ela é referente à pergunta 88, o FAQ. Ela é referente à pergunta 88. Quando ele disse lá, perguntando sobre a fórmula. Então, ele vem esclarecendo, né? Então, quando o espírito está envolvido pelo perispírito, aí a coisa já é diferente, né? Sim, Braz. Veja bem, eu não creio que tenha sido engano, não. Vamos raciocinar? Não existe espírito sem perispírito. Mas os espíritos superiores, os espíritos puros, evoluídos, eles têm o perispírito muito sutil. Então, eles têm condições de ver a realidade do que é o espírito. Não é? Então, você sabe que você tem o teu corpo. Vamos comparar pelo corpo, né? Eu olho o nosso corpo por fora, a gente vê uma coisa, mas a gente sabe o que tem ali dentro dele, os órgãos que estão ali dentro, coração, estômago, todos os órgãos que fazem esse corpo funcionar. A mesma coisa são os espíritos superiores. Eles têm noção de como é o espírito, né? Sem esse envoltório do perispírito. Todos têm noção de como ser esses espíritos superiores, têm noção de como é a aparência de Jesus. Que o perispírito de Jesus pode ser não. É o que a doutrina nos diz. É uma questão de raciocinar. Então não pode ser um grave engano de Herculano quando ele diz isso. Não é? É claro que um espírito muito terra a terra ainda, muito ignorante ainda, muito petrificado ainda, você não vê esse perispírito. Você não vê essa chama, mas a gente sabe, né? Ali dentro daquele perispírito grosseiro, mesmo sendo um perispírito grosseiro, a gente sabe que ali habita um espírito. O perispírito está envolvendo um espírito. E o que é esse espírito? Como é essa forma desse espírito? É dessa maneira que esses espíritos aqui, que responderam isso a Kardec, porque esses espíritos aqui são espíritos superiores, que vieram trazer essas informações. Então eles têm condições de fazer uma declaração dessa, não é? Aqui ele coloca, deve ter dito isso por conta da sutileza do perispírito no espírito puro. Sim, espírito não vive sem perispírito, né? Todos mesmos, Fac Center, vários estudos no livro dos médiuns, nas obras póstumas, em obras póstumas, no próprio livro A Gênese, a gente estudando, sempre eles estão mostrando isso para nós. O espírito não tem como existir, agir sem o perispírito. É lógico que, por exemplo, Jesus, um espírito puro, o perispírito dele já vai estar quase que como o espírito, mas ainda assim
existe o perispírito. É necessário esse envolvimento ao espírito, né? Aí, Kardec, então, continua aqui questionando ainda a respeito disso. Na questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Aí é outra assunto assim bem interessante e que nós temos também bem detalhado e que um dia iremos estudar lá no livro A Gênese, essa questão de tempo e espaço, tá? A definição de tempo e a definição de espaço no mundo espiritual, para os espíritos, é diferente da nossa. A gente tem até dificuldade de entender esse processo, de entender como é esse tempo, porque nós estamos ainda muito assim ligados a esse tempo terra, né? Nós estamos ainda muito apegados e vivemos em função desse tempo, minuto, hora, dia, semana e ano. A gente não consegue imaginar, né, como é a vida sem essa marcação terrena. Mas no mundo espiritual, essa ideia de tempo, ela é diferente. O espaço também é diferente, né, do que essa noção de espaço que nós temos aqui, porque nós ainda estamos dentro desse mundo material. Nós vivemos em função desse mundo material. Então, a gente não tem como, é difícil a gente imaginar como vai ser, como é esse tempo do mundo invisível, o tempo espiritual. O que acontece? A única ideia que a gente tem lá na Gênese, né, Kardec coloca isso bem para a gente, é a gente tentar esquecer essa contagem de tempo, porque 1 minuto no mundo espiritual pode representar 1 século no mundo material, e vice-versa. Então, quando Kardec pergunta aqui, os espíritos gastam algum tempo para atravessar o espaço? Ele diz que sim. Mais rápido como o pensamento. Então você veja bem, o espírito ele caminha, né, vamos dizer assim na nossa linguagem, ele se move, ele se locomove através da mesma rapidez que o pensamento. Então ele pensou, ele já modificou, ele já está lá, como ele vai dizer aqui na frente. E aí Kardec perguntou, o pensamento não é a própria alma que se transporta? E eles responderam, quando o pensamento está em alguma parte, a alma também o está, pois é a alma que pensa. O pensamento é atributo. Não é? Então o pensamento é um atributo da alma. É complicado para a gente entender isso, porque nós estamos limitados pelo corpo material. Mas sem o corpo material, sem esse envoltório pesado, né, o pensamento é que vai ser o nosso meio de transporte, vamos dizer assim. Então, se eu estivesse agora fora do meu corpo e pensasse lá na Adle, onde a Kelly está, que é num outro bairro de onde eu moro, uma distância um pouco longa, né? Só o fato de eu pensar na Adle, eu já estaria lá na Adle. Seria assim, como a gente vê muito nesses filmes de ficção aí científica, né? Nesses filmes às vezes em desenhos que contam essas histórias, vem assim, pensamento, o espírito pensou naquele local, ele ali está. E aí, Kardec vai na questão 90 e pergunta, né? É interessante, é difícil, eu custei muito e ainda não consigo entender totalmente, Julinha, mas no estudo lá da Gênese, que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, Kardec explica muito isso, né? Porque o espírito ele não está limitado pelo corpo material, o espírito não está limitado pela matéria. Então ele tem, né, de acordo com seu grau de evolução, esta capacidade. Existem aqueles que não, e ele vai esclarecer aqui adiante para nós.
O espírito está muito atrasado ainda, ele não consegue entender isso. Então, se ele quer se locomover na espiritualidade de um lugar para o outro, ele vai andando mesmo, né? Ele não tem essa noção. E agora, é dessa maneira, para a gente poder entender, é só lembrar desses filmes aí de mágicos, né? O mágico pensou, estalou o dedo e aí muda de lugar. Não sei se vocês se lembram, porque é uma série meio antiga, de uma série que eu gostava muito de assistir, chamada Feiticeira, né? E ela balançava o narizinho assim, quando ela balançava o narizinho, ela mudava de lugar. Ela estava na casa dela, daqui a pouco ela estava lá em outro lugar, em outra casa. Pois é. Então, é mais ou menos por aí. Ah, né, Dudu? Não é do seu tempo. Não, não é do meu tempo também não, Dudu, mas eu estou vendo as reprises que passam nos canais antigos que passam esses programas de novo. A gente agora pode falar assim, Dudu. Tem um canal aí que fica reprisando esses programas muito antigos, então a gente está vendo pela primeira vez agora. Não precisa entrar nos detalhes da época. Eu não sei nem qual é o número, mas é por aí. Então é mais ou menos isso, né? Nós estamos ainda, pelo nosso grau de evolução, muito ligados ainda no raciocínio diante da matéria. Então, para nós pensarmos no abstrato, é muito difícil. O abstrato é uma palavra complicada para nós. Até na escola lá, para a gente poder ensinar para os nossos alunos o que é um substantivo abstrato e o que é o concreto, é muito complicado. Né? Porque nós estamos ligados na matéria, no concreto. A gente ainda está ali no tem que pegar, no que é tangível. Para nós, então, é meio difícil, é quase que difícil, né? Muito difícil imaginar como é que é esse raciocinar aí nesse abstrato. Mas a gente vai aos pouquinhos entendendo, né? Conforme a gente vai estudando, conforme a gente vai aprimorando, buscando esses conhecimentos, trocando experiências, a gente vai conseguindo chegar lá. Mas também no momento para nós isso aqui não é assim vital. É que a gente tem que entender. A gente tem que ter esse conhecimento, porque quando a gente desencarna, a gente sente uma diferença muito grande. Sabe? Nós aqui na nossa casa espírita, nós temos uma segunda-feira por mês que nós dedicamos a fazer prece para os nossos entes queridos que desencarnaram. Então, geralmente, né, nós temos um médium já preparado para isso, normalmente vem algum ente querido trazer uma mensagem, já desencarnado que vem trazer uma mensagem. E sempre eles colocam isso para nós, para a gente se preparar para essa vida espiritual, porque é muito diferente. Eu me lembro que teve um companheiro que veio falar, que veio trazer, ele tinha desencarnado há meses, né? Não tinha muito tempo ainda que ele tinha desencarnado, e ele colocava que a maior dificuldade para ele foi justamente essa diferença, né, da vida material para essa vida espiritual. O raciocinar sem a matéria, né? O viver no mundo onde a matéria não existe, né? O fato coloca o que? Logo aparece alguém querendo medir a velocidade do pensamento. Pois é. Então, eles dizem muito isso para nós, né? Por isso que a gente tem que começar a ter essa noção, a entender o que é esse mundo. Mais ou menos a gente tem essa experiência quando dormimos e o nosso espírito se emancipa, né? Vai para essa vida espiritual. E quando nós acordamos, aí nós nos lembramos dos sonhos que tivemos. E às vezes para a gente é difícil entender o sonho, né? Entender a situação em que nos encontrávamos. A gente fica assim, eu estava num lugar, mas eu não tinha noção de onde eu estava pisando. Eu não tinha noção de estar caminhando. Eu não tinha noção se era dia, se era noite. Né? Nos nossos sonhos a gente tem essa dificuldade de captar, né, esse mundo espiritual. Por quê? Porque lá não existe matéria, né? Nós vivemos em cima da matéria, em função da matéria. Daí essa nossa dificuldade.
Aí Kardec continua questionando e ele pergunta: o espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado para onde deseja ir? E aí vem a resposta. Né? A pergunta de Kardec é: quando eu me transporto na espiritualidade, eu tenho a noção do espaço que eu percorri e do tempo que eu levei para percorrer esse espaço? Como a gente aqui na Terra, né? Quando a gente sai daqui, faz uma viagem, saio do Rio de Janeiro e viajo para São Paulo, eu tenho noção de quanto tempo eu levei, né? Eu sei que daqui para São Paulo eu levo uma média de 6 horas aí e percorro aí um espaço de 600 quilômetros, se eu não estou enganada. Então é mais ou menos essa distância. Mas e na espiritualidade? Né? Fora do corpo material. Ele diz o seguinte, que é uma e outra coisa. Tá? Então o espírito pode perfeitamente, se o quiser, dar-se conta da distância que atravessa. Mas essa distância pode também desaparecer por completo. Isso depende da sua vontade e também da sua natureza, se mais ou menos depurada. Então, o espírito que está mais elevado, ele nem vai se preocupar com essa distância, porque lá não existe distância. A problemática é essa. No mundo invisível, como espíritos já evoluídos, né? Espíritos com essa condição. A gente tem que prestar atenção muito nisso. Isso aqui não é regra geral. É, vamos dizer assim, uma ideia, né, do que nós podemos fazer. Mas o espírito que está atrasadinho, ele ainda está lá ligadinho na Terra, né? Agora, aquele que já tem uma noção do que seja esse tempo e esse espaço na espiritualidade, que não é medido, que não é calculado. Então, o que acontece? Ele não se preocupa com isso. Não é necessário para ele saber disso. Aí é por isso que ele disse mais ou menos depurado. Aquele, né, que ainda está mais atrasadinho, que ainda não evoluiu muito, ele vai se preocupar sim com esse tempo, vai medir esse tempo. Mas o outro não. Por exemplo, um doutor Bezerra de Menezes, ele vai de um lugar para o outro e ele não está se preocupando, porque ele vai pelo pensamento, né? Pensou, está lá. Então, essa locomoção dessa maneira é que a gente não consegue concretizar na nossa cabecinha ainda. A gente não entende como é que isso acontece. Né? Você pensou e aqui pensou num lugar e você está lá naquele lugar. Mas a gente vai treinando e vai se esclarecendo aqui. Né? E aí Kardec faz uma pergunta também interessante. A matéria oferece obstáculo aos espíritos? E a resposta é não. Eles penetram tudo, o ar, a terra, as águas, o próprio fogo, lhes são igualmente acessíveis. E aí a gente pergunta, nossa, mas como é que tem espírito então que não entra em um determinado lugar se não for pela porta, se não abrir a porta? Porque ele não tem esse conhecimento. Simplesmente por isso. Se ele não atravessa ainda uma parede, se ele não atravessa ainda um muro, se ele não atravessa ainda um obstáculo material, é porque ele não tem o conhecimento de que pode fazer isso. Né? A gente lembra naquele filme Ghost, né, quando o galã lá, que desencarna, né, é morto lá pelo ladrão que queria roubá-lo e o mata, ele sai do corpo e ele começa a sair pelas portas. Ele não sabe ainda. Né? Ele não sabe que ele pode movimentar um objeto. Ele não tinha esse conhecimento. E aí ele viu isso, ele passa pela experiência de atravessar, né?
E isso a gente não pode generalizar, não, o Fax Center. É cada um, como diz agora, está se usando muito esse termo, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, cada um no seu quadrado. Depende da evolução de cada um. Né? Então, o companheiro lá no filme, né, vocês devem lembrar, porque todo mundo viu esse filme, ele vai lá e começa o aprendizado de como movimentar um objeto para que ele possa ajudar a sua namoradinha lá, a amadinha, ficar livre lá do bandido que continua perseguindo. Então, se a gente não tem esse conhecimento, a gente não faz. É por isso que Jesus disse para nós, e eu adoro, eu cito muito essa passagem do Mestre: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós, se desencarnarmos agora, é claro que a gente não vai chegar no mundo espiritual com toda essa facilidade, mas a gente sabe que pode fazer, e aí vai buscar o meio de fazer. Né? A gente não vai querer entrar em algum lugar e, se tiver uma parede, vamos ficar parado lá esperando alguém abrir a porta, porque a gente aprendeu aqui agora com Kardec que a matéria não é obstáculo para o espírito. Então eu vou ter esse conhecimento e vou saber trabalhar para me movimentar quando desencarnado. Por isso que Jesus disse: vai buscar o conhecimento para você não ficar preso, para você não ficar amarrado, né, a determinadas condições. O Braz coloca: o espírita já tem muita noção que o facilitará no após a morte. Eu acho isso também, Braz. Que isso, alguns vão para o nosso lar comer, beber e passear de aeróbus. Pois é. Por quê? Por falta de conhecimento. Né? O espírito ainda está apegado à matéria e ele não tem essa noção de que não precisa mais daquilo. Né? Então você aqui adora chocolate, aí você desencarna, você vai chegar no mundo espiritual querendo comer chocolate, e aí você vai ter ação do chocolate, né? Agora, a gente que tem esse conhecimento vai procurando se desprender. Gosto muito, mas enquanto eu estou aqui, eu sei que quando eu desencarnar, isso não vai ser necessário mais para mim. Por isso, novamente, né, a gente lembra, os ensinamentos de Jesus foram sensacionais. A gente não pode abandonar o que o Mestre veio nos ensinar. Quando ele diz essa frase, eu acho essa frase linda. Quando ele diz essa frase, para nós, ela é importante, porque é o conhecimento que nos liberta mesmo. Né? Eu me lembro também que há tempos atrás, eu gosto muito de citar esse exemplo porque eu passei muito essa experiência, né? Quando éramos crianças, a gente não podia, se tomássemos café com leite no café da manhã, se tomássemos leite, não podíamos durante a manhã chupar uma manga. Não, porque se você chupar manga, você tomou leite, se chupar manga, você vai ter convulsão e vai morrer. O mais trágico era morrer, né? Hoje em dia a gente faz vitamina, né? Bate leite com manga e toma, que é uma beleza, né? Que é uma delícia, que é uma gostosura. E aí, a gente toma lá o leite com manga e continua normal, sadio. O que é isso? Isso foi uma criação lá na época dos escravos para economizar leite, em função lá para os escravos não terem direito a beber o leite e tal. Então eles criaram essa ideia, né? E aí a gente vem preso nessas ideias, nesses paradigmas por anos e anos e anos e anos. Até que chega alguém que vai, deixa eu testar, ver se isso é verdade mesmo, né? E aí descobre que não é, que era uma mentira. Muitas coisas, mas muitas coisas foram inventadas a esse respeito para nos doutrinar ali, para fazer com que a gente obedecesse determinadas ideias, determinados pontos de vista, né? Uma delas mesmo é a ideia do céu e do inferno. Quanto tempo nós vivemos em função disso? A doutrina veio nos esclarecer que isso não existe, né? Então ele pergunta, ele diz, né? Então uma coisa e outra. Na 92, ele diz para nós: os espíritos têm o dom da ubiquidade, ou em outras palavras, o mesmo espírito pode dividir-se ou estar
ao mesmo tempo em vários pontos, isso é uma questão assim também que eu antigamente, antes de ser espírita, né, eu ficava intrigada com isso, porque a gente aprendia que Jesus estava em todos os lugares, onde houvesse alguém pensando nele, falando nele, ele ali estaria. E aí eu ficava encafifada, como é que Jesus se dividisse? A gente era jovem lá, né? Como é que... E eu perguntava isso para as catequistas, na igreja, né? Onde a gente fazia estudos, eu era católica, onde a gente fazia estudos, eu perguntava e nunca tinha uma resposta. Né? A resposta sempre era: isso são mistérios de Deus, nós não podemos saber, não temos o direito de saber isso. Mas aí, então por que fala? Né? Por que dizem para nós que você pode, que Jesus pode estar em qualquer lugar? Meu Deus, então não fala isso, né? E aí essa pergunta aqui de Kardec, se eles têm esse dom, e a resposta: não pode haver divisão de um espírito. Muito importante mesmo, como o Braz colocou aí essa resposta. Mas cada um deles é um centro que irradia para diferentes lados. E é por isso que parecem estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol, que não é mais do que um, e não obstante irradia por toda parte e envia os seus raios até muito longe. Apesar disso, ele não se divide. É um belo exemplo que os espíritos deram aqui em relação ao Sol, né? Aí como é que a gente vai entender isso aqui? Se o espírito não se divide, como é que ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Aí entra uma coisa que a gente ainda vai estudar mais lá na frente, mais profundamente, que são as propriedades do perispírito. Então o perispírito, né, ele tem essa propriedade de se expandir, ou seja, de se irradiar, como eles estão dizendo aqui, sem limites. Ah, então eu, Beth, desencarno hoje, vou chegar lá na espiritualidade e vou estar em todos os lugares que eu quiser ao mesmo tempo. Nananina, não. Não é assim. Para que eu tenha essa condição, eu tenho que estar com o meu perispírito em condições de se irradiar. E o que vai dar essa possibilidade ao meu perispírito de irradiar-se? É a pureza que eu vou deixando esse perispírito. Então, de acordo com os meus atos, os meus pensamentos, a minha transformação, conforme eu vou trabalhando de tirar de mim tudo aquilo que deixa o meu perispírito denso, que são as coisas negativas, então conforme eu vou trabalhando para tirar de mim orgulho, vaidade, egoísmo, ambição, todos esses sentimentos negativos, o que acontece? Eu vou purificando o meu perispírito. E conforme ele vai ficando mais leve, menos denso, ele vai tendo condição de se esticar. Não é? Vocês querem ter mais ou menos um exemplo? É assim, uma bola de aniversário, você pega uma bola de aniversário, dessas que a gente enfeita, né? Aniversário de criança. Ela é bem fininha. Então você coloca ela na boca e enche de gás, ela se expande com muita facilidade, porque está bem fininha. Agora, pega uma bolsa de água quente, tenta assoprar e fazer com que essa bolsa se estique. É difícil, né? Você não consegue. Tem que ter uma força muito grande para você encher uma bolsa de água quente, que é uma borracha mais grossa, mais densa, mais firme, dela se expandir. Já a bola de aniversário, não. Ela já é mais fininha, mais sutil, então você assopra ali e ela estica. Então é mais ou menos isso. Seu perispírito estando mais sutil, né, as suas camadas perispirituais estando mais
leve, mais light, ele tem condição de se esticar mais. Kelly, tô vendo, né, a tua luta aí para voltar. Que bom que você voltou. Ele tem condição de se esticar mais. Então, quando ele está ainda grosseiro, denso, como é ainda o nosso caso, a gente não tem condição de se expandir. Então, é por isso que os espíritos evoluídos, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E aí agora a gente entende por que Jesus, ele pode estar em todos os pontos do planeta onde alguém pensa nele. Alguém pensou em Jesus lá na China e nós estamos pensando nele aqui agora, o perispírito dele se expande até a China e se expande até nós. Então ele está presente em todos os locais, né? É por isso que a gente bendiz a doutrina espírita. Eu digo isso. Ela é maravilhosa, porque ela vai nos esclarecendo nessas coisas que deixam a gente encafifada, né? Que deixam a gente que as religiões não nos esclarecem. E são coisas simples. O fato da gente ter esse entendimento não vai diminuir a grandiosidade de Deus, nem a grandiosidade de Jesus, nem a grandiosidade dos espíritos já evoluídos. É para que a gente saiba que um dia nós vamos ser assim também. Para que a gente tenha motivação de estar aqui hoje lutando, batalhando, né, diante das dificuldades, vencendo todas essas dificuldades, para a gente ir se aprimorando, se depurando e um dia poder estar nessa condição também de espírito puro, porque esse é o nosso destino, esse é o nosso futuro. Pois é, Julinha, isso nos motiva a enfrentar qualquer dificuldade que te surja, porque a gente sabe que essa dificuldade está na nossa vida para nos fortalecer. Tem uma razão útil na nossa vida. Agora, quando a gente fica lá aquele conhecimentozinho, né, que você tem que ser bonzinho, porque se você não for bonzinho, você vai para o inferno, queimar o resto da vida, ou se você for bonzinho, você tem que ser bonzinho para ir para o céu, tocar harpinha por resto da vida. Isso é terrível, isso é triste. Isso não motiva ninguém a se melhorar, né? Ele faz... tá. Isso aí já é outro assunto que o Brás, como sempre, vem colocar, né? Então, esse entendimento, esse conhecimento, quando a gente para estudar, para refletir, é muito importante para todos nós. Volto a lembrar o que disse Jesus: o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos anima, o conhecimento nos fortalece, porque vai nos esclarecendo as verdades e a gente vai tendo noção de como precisamos agir. Não é? Então, aí na questão 92A, então ficou bem claro isso, né? Pois é, na alternativa, ou inferno ou anjinho, ou diabinho ou anjinho, né? O Brás coloca que viu uma frase de um médium Franca em São Paulo que achou muito bonita: as conquistas espirituais nos dão uma felicidade diferente das outras. Com certeza, com certeza. Conforme a gente vai crescendo espiritualmente, né, quando a gente já vai tendo aquela experiência da vida de espírito, nos conscientizando que somos espíritos, que precisamos valorizar essa vida de espírito, a gente vai tendo as benesses, a gente vai recebendo essas alegrias, vai tendo essa felicidade, vai percebendo como é bom, e aí isso vai nos motivando a continuar, a não parar mais. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente está aqui, a gente quer saber mais, quer aprender mais, não é? E aí, na questão 92A, ainda sobre esse assunto da ubiquidade, os espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, né? Todos os espíritos irradiam o mesmo poder? Quer dizer, todos podem estar no mesmo lugar? E aí a resposta foi assim, clara: bem longe disso.
O poder de irradiação depende do grau de pureza de cada um, né? É o que a gente estava falando disso. Poder de irradiação depende do grau de cada um. Aí é outra maravilha para nós. Então, se eu quero desencarnar e poder já ter essa condição, o que eu faço? Começo a trabalhar desde agora. Eu sei que eu posso, né? Que eu tenho essa condição. Está aqui, é para todo mundo. Não foi só para uns ou privilegiados, outros escolhidos, não. É as leis da natureza, as benesses da natureza, Deus as criou para todos. Não tem nenhum que vai ser excluído dessas benesses. Então, só depende de quê? De cada um de nós já começarmos a trabalhar e nos darmos essa oportunidade de nos beneficiarmos com essas belezas, com essas condições, né? Somos nós que nos propiciamos a capacidade de vivenciarmos essas maravilhas. Então está bem aqui, ó, depende do grau da pureza de cada um. E aí Kardec coloca assim bem claro: cada espírito é uma unidade indivisível. Quer dizer, gente, o espírito não se divide. Não pode ter um pedacinho de espírito aqui, um outro pedacinho lá, um outro pedacinho em outro lugar. Não se divide. Mas cada um deles pode estender o seu pensamento em diversas direções, sem por isso se dividir. Isso nós até já podemos fazer, não é? Então, com o nosso pensamento, nós vamos a vários lugares, através do pensamento. Então, eu penso aqui agora lá na Adler, sei aonde a Kelly está, sei a mesa que ela está sentada, o local que ela está sentada, porque eu conheço lá. Os locais que a gente conhece, a gente consegue visualizar através do pensamento, né? Agora, né, que eu fui a São Paulo, bem longe, né, do Rio, fui a São Paulo, visitei a casa do meu amigo André, então eu sei, né, o espaço que o André trabalha, vi ele lá, a mesa, o computador, a casa dele. Não há imaginação não, Braz, eu vi, então eu consigo visualizar. É isso que ele está dizendo aqui, né? Aí ele diz que é somente nesse sentido que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Quando eu estou, né? Quando eu estou evoluído, quando o meu perispírito está lá light, leve, ele tem condições de se expandir. E aí ele vai. Não é só o pensamento que vai o espírito aos lugares. E ele, Kardec diz, como uma fagulha que projeta ao longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte. Como ainda um homem que, sem mudar de lugar e sem se dividir, pode transmitir ordens, sinais e produzir movimentos em diferentes lugares. Então, está bem claro para nós esse processo do poder da ubiquidade. Todos nós podemos ter essa capacidade. Só depende de trabalharmos a pureza do nosso perispírito. Só depende de darmos condições ao espírito de realizar essas façanhas, não é? Então, alguma dúvida até aí, gente? Está bem claro? Imaginar, Braz, é uma coisa. O que eu falei é você visualizar os locais que você conhece, tá? Não confunda aí, você confunde as coisas. Não falamos em imaginação, nem falamos em desdobramento. Não complica, meu querido, né? Nós falamos, o que eu falei é o seguinte: hoje nós aqui já podemos, através do nosso pensamento, visualizar os locais que nós conhecemos.
Então, todos os locais que eu já fui na minha vida, eu posso fechar os olhos, pensar neles e imaginar e ver como é que eles estão. Então, eu agora, pensando aqui, se eu fechar os meus olhos, pensar no local em que aquela está, como eu sei onde é, porque eu já fui lá, sei onde fica o computador, sei como é a sala, meu pensamento vai trazer para mim a visualização do lugar que ela está. O que Kardec está dizendo aqui para nós? Quando eu estiver com o meu perispírito evoluído, ou seja, light, eu vou poder fazer isso, né, desencarnado. Vou poder fazer isso. Tá? Clarividência e desdobramento é outra coisa, Braz. Não confunda. A gente ainda não entrou nesse processo. Né? Não confunda. Clarividência é outra coisa. Desdobramento é outra coisa. Agora, imaginação. Isso aí, Kelly. Imaginação é eu fechar os meus olhos aqui e imaginar um local. Por exemplo, eu não conheço o lugar onde o Dudu está nesse momento. Mas eu posso aqui imaginar uma sala, né? Um computador, ele sentado à frente do computador, numa cadeira. Nessa sala eu posso até imaginar que tenha um sofá, que tenha uma cama, se for um quarto, se for uma sala, posso imaginar uma mesa, né? Então, eu imagino onde você está, né? Então, por quê? Porque eu não sei, então isso é imaginação, né? Agora, o pensamento, quando eu conheço, ele já vem claro para mim, né? PC também, mas eu imagino isso. Eu imagino todo mundo aqui agora, que quem eu não sei, quem eu não conheço o lugar onde está, né? Então, nessa situação, na frente de um computador, como vocês também vão imaginar aqui como eu estou. Agora, quando eu já conheço, eu visualizo a cena. Agora, desencarnado, eu vou. Desdobramento é quando eu estou livre do corpo material, né? Francis, quem dera, né? Eu tenho um corpo, eu estou dormindo, meu corpo adormece e eu tenho a capacidade de sair deste corpo e ir para determinados lugares. Tem pessoas que fazem isso sem precisar necessariamente dormir, né? E tem que ter uma mediunidade muito desenvolvida, vamos dizer assim, muito educada. Como, por exemplo, o nosso querido Eurípides Barçanufo, né? Que estava em sala de aula, ele pressentia a necessidade da sua presença em algum lugar, lá ele ia. Né? Como a gente sabe da história lá do parto que ele foi, fez o parto da senhorinha lá e voltou, né? Se materializou, fez o parto, voltou. Quando o marido da senhorinha chegou no colégio para chamá-lo, que estava na hora, ele disse para o marido: não, você pode voltar, que o neném já nasceu, seu filho já nasceu, estão todos muito bem, né? Isso aí são coisas que existem também, viu, o PC? Pressentimento, intuição, mas isso a gente ainda vai estudar mais adiante. Bom, a gente já está ali no finalzinho, não vamos entrar então no assunto perispírito, que esclarece muito esses fatos aqui para nós, quando a gente começa a entender o que é o perispírito, né? As propriedades que o perispírito tem, né? Tudo que nós não temos noção ainda da grandiosidade que é o perispírito, das coisas que ele pode realizar, da importância dele com relação ao espírito e o corpo material e a nossa existência. Mas isso vai ficar para a semana que vem. A gente já está ali encerrando. O Braz colocou: já vi uma briga por causa disso. O cara diz que era vidente e o outro quis pôr a prova. Isso aí é perder tempo, Braz. Essa questão de querer ficar provando, né? Questão de provando, eu não me proponho a isso. Nem... Não vou nem perder meu tempo, PC Maceio. Já conheço o Braz há quase 10 anos. Eu conheço o Braz há muito tempo. Você não tem noção.
das guerras que a gente já teve aqui em PVT, porque o Braz, ele não é do planeta Terra, né? Pois é, né, Dudu? O Braz não é do planeta Terra. O Braz, ele veio de outro planeta que não foi identificado ainda, viu, gente? Bom, vamos... Tá bom, Fax Center. Se ninguém te esclareceu, provavelmente eu também não vou conseguir esclarecer, né? Porque deve ser uma pergunta bem complicada. Mas é um amigo querido, viu, gente? Eu brinco muito com o Braz, assim, porque a gente tem, assim, uma amizade já antiga aqui no Pau Talk, para que eu brinque com ele assim. Ele sabe disso e sabe que eu tenho um carinho muito grande por ele. Bem, meus amigos, quem é que vai fazer a nossa prece de encerramento? Ninguém se manifestou hoje. Braz, você não quer fazer não, Braz? Ah, o J. Francis vai fazer? Então vai, Francis, vamos lá. Levanta a tua mãozinha que eu estou liberando o microfone.